estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, para 2011, Isaac semeou naquela terra, naquele mesmo ano. Colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Diga comigo, está escrito, 100 vezes mais. E se está escrito, tem que se cumprir. Eu creio nisso. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis 32, e nós vamos ler do 22 até ao 31. Está bom. Gênesis 32, do 22 ao 31. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Em outra tradução diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu, ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Eu penso que essa passagem se resume, se eu pegar apenas o versículo 28, já nos diz tudo, fecha. Se você buscar entender exatamente isso aqui. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus. Diga comigo, por quê? Você lutou com Deus. Diga, lutou com Deus. De novo, lutou com Deus e com homens e venceu. Diga lutar. De novo, lutar. Diga, tenho que lutar. Ok. Nós falamos de lutar, de vencer, de seguir na direção da vitória, na direção do impossível. Nós falamos a palavra, nós profetizamos e repetimos. Eu tenho um espírito mais que vencedor. Mas às vezes as coisas são apenas repetidas, porque foram decoradas, mas não porque aquilo está existindo realmente lá dentro da pessoa. Eu bato muito nisso, se uma coisa não muda aqui, ela não muda aqui, se ela não muda aqui, ela não muda aqui.
Por que você encontra tantas pessoas que até falam bonito de Deus, mas sua vida não anda, a vida da pessoa não anda? Porque ela fala, mas o coração está longe. Aqui não mudou e aqui não mudou. Se você tiver poder, se você tiver a capacidade de influenciar a si mesmo e conseguir diariamente renovar sua mente, eliminar tudo aquilo que contamina a sua vida, você consegue prosseguir. Um homem como esse não teve essa força toda se essa força não estivesse vindo de dentro, se não existisse dentro dele. Ninguém consegue ter essa força toda aqui fora se ela não existir dentro. Quando falamos de renovação mental, nós estamos falando de você não parar, de você evoluir diariamente. Aquela ideia que você já tinha, ela ser as arestas cortadas, ela ser lapidada, ela evoluir. E o que acontece é que muitos não evoluem. Outro dia, chegou ao meu ouvido que alguém de uma determinada igreja grande havia convocado as pessoas, não sei se isso está acontecendo, se já aconteceu, eu não tenho essas informações todas porque não tive muito interesse em ir em busca de saber mais. Mas que comentava-se muito que estava sendo convocadas as pessoas para passarem 21 dias sem TV, sem internet, sem revistas, sem jornais, sem nenhum tipo de informação assim. Aí, bom, quando se tem um propósito e objetivos, você está focado nos seus, então não tem muito tempo para parar, para pensar naquilo. Mas eu penso, independente, e eu sempre digo às pessoas que pensar, o ser humano, ele pensa. Foi dado a ele a capacidade de pensar. Então, se você consegue evoluir nos seus pensamentos, porque todo mundo pensa. O problema está no que a pessoa pensa. Se ela passa a ter controle sobre o que ela pensa, ela consegue ir muito além. Isso eu não estou falando sobre força do pensamento, isso não tem nada a ver com isso. Estou falando de algo que eu sou ensinada na Bíblia, e eu posso passar horas e dar um estudo só com versículos sobre aprender a pensar. E provo sem nenhum problema, eu posso falar do assunto com muita segurança. Aí, você vai buscar um pouco, não é só 21 dias, não é só a passagem do Daniel, que orou e a resposta veio em 21 dias. Mas várias coisas na vida. Uma mulher entra num ciclo, uma mudança em 21 dias. A renovação celular até 30 e poucos anos, em 21 dias. Várias situações podem acontecer nesse prazo. Há tratamentos que você faz, que você só pode renovar em 21 dias, 31, 21 dias. Então, se você conversa com pessoas, espero que você consiga acompanhar meu raciocínio. Você conversa com pessoas, mas você está conversando com as pessoas, normalmente você está no trânsito, ou você está envolvida com o trabalho. Então você não está nem sempre fazendo só isso, falando com a pessoa. Às vezes você está fazendo alguma coisa e conversando com a pessoa, não é isso? Mas quando você fica diante de um computador, de uma revista, de um jornal, de uma TV, todos os seus sentidos estão voltados para aquilo, não é isso? Ou não? Sim, todos os seus sentidos estão voltados para aquilo.
Isso significa que a capacidade de você absorver uma informação é maior, não é? Sim, sim. Claro que sim. Porque você está parado para ver aquilo, você não está fazendo outra coisa, você está totalmente envolvido com aquilo, focado naquilo. Significa que se você está tendo informações através de pessoas, você normalmente não está só fazendo aquilo. Mas quando você obtém informações através da TV, da internet, do que você está lendo, a capacidade de absorver aquilo é maior, de guardar, daquilo entrar. Sendo assim, se você passa, vamos dizer então, 21 dias, sem estar focado e absorvendo informações, obtendo informações dessa maneira, de alguma maneira, isso é como se fosse uma limpeza, uma faxina que vai fazendo. E quando uma informação chegar, a primeira que chegar entra com muita força. Entendeu isso ou não? Compreende isso? Ela entra com muita força. Então a ideia, se estiver sendo usada, se foi usada, se o interesse é incutir algo bom e não de controle humano, mas controle espiritual, é bem bolada, ela é inteligente. Se não for, ela é perigosíssima, entende isso? Porque uma cabeça que de repente conseguiu se alienar um pouco de alguma maneira, não que nesse mundo hoje em dia seja tão possível isso, mas você se afasta um pouco, o que chegar primeiro pode entrar e entrar com uma força muito grande. Certamente chega, porque está vazio. Pelo menos a ideia, está vazio. A Bíblia fala da casa vazia. Tem que ser preenchida. Ela não pode ficar vazia. Porque se ela estiver vazia, o que estava lá volta 7 vezes, com mais 7. Isso fica 8 vezes pior. Então não pode nada estar vazio. Tem que ser preenchido. É aí que está. Você precisa saber com que vai preencher. Então, onde eu quero chegar? Nós falávamos ontem, quem estava aqui, sobre as pessoas. Eu li algumas passagens de pessoas que não estavam abertas a aprender a pensar como Deus queria, a mudar suas mentes. E aquilo que era certo delas entenderem, elas não entendiam. Como, por exemplo, a passagem em que eles começaram a adorar Barnabé e Paulo, após a cura do paralítico. O paralítico, com eles, ouviram a mesma palavra. O paralítico manifestou uma fé para ser curado, uma fé viva, e o restante não. O restante começaram a tratar o Paulo e o Barnabé como deuses. E eles lutando para mudá-los, para mudar tirá-los tirar aquela ideia deles, não conseguiram, a Bíblia diz. Mas, não sei se meia hora, 1 hora, ali, a Bíblia deixa claro que é naquele processo todo, chega alguns judeus e falam um monte de asneiras e mudanças, imediatamente eles já absorveram e apedrejaram o Paulo quase até morrer. Quase mataram ele. E uns momentos antes, eu não posso dizer se meia hora, 20 minutos, quanto, mas ali, naquele momento, eles estavam adorando e oferecendo sacrifício. E de repente, por mais que eles, Paulo e Barnabé, rasgaram as roupas e lutaram para eles entenderem que aquilo não era verdade, mas reconhecerem o poder do Deus vivo, eles não conseguiram. Mas meia dúzia de endemoniados conseguiram fazer a cabeça deles. Entenderam? Você vê como você tem que estar, o que eu quero mostrar é que você tem que estar disposto
a pensar como Deus quer que você pense. Você tem que ter essa disposição para mudar a sua cabeça. Mas mudar dentro da direção de Deus, do Espírito de Deus. Você precisa. Porque senão nós falamos de vitória, nós falamos de poder, nós falamos de mudança. Mas você não consegue se desvencilhar, se desligar daquilo que você ouviu uma vida inteira. Você não consegue se livrar, talvez, daquele modo de pensar negativo e melancólico. Você não consegue se moldar ao padrão de pensamento de Deus, a forma que Deus pensa. E aí, por mais que a gente traga uma palavra, que é a palavra de Deus, e ela tem poder, a palavra de homem não, mas a palavra de Deus tem que ter poder na sua vida. Muitos até podem repetir, mas não deixou aquilo entrar. E se uma coisa não entra dentro de você, se não existir, você não vai conseguir colocar toda a força que é necessário para você vencer nesta vida. Porque eu estou falando sobre tudo. Porque se você não se importa com muito, amém, mas se você quer muito na sua vida, você tem que estar disposto a se doar de uma forma muito mais intensa, muito mais expressiva. Se você quer ir morar no céu, a força que você vai ter que ter diariamente para vencer sua carne e o mundo não é pequena. E se você quer ir morar no céu e ter uma vida abundante e desfrutar das promessas, você tem que estar disposto a se doar com uma força maior, colocar muito mais força. E isso tem que acontecer aqui, ó. Se não acontece, como eu sempre digo, a mente é a porta do coração. Se não entra na tua cabeça aquilo que o Espírito Santo está orientando, está te dirigindo, e isso não desce ao seu coração e não se instala lá, eu estou falando aqui, se a sua cabeça não estiver concentrada, você está em tudo quanto é lugar, você não está entendendo o que eu estou falando. Não vai entrar. Aí quando você sai para a vida, para enfrentar as batalhas da vida, como você ainda não adquiriu o Espírito, porque você não vai adquirir Espírito se você não absorver a palavra de Deus. Aí você não tem Espírito. É onde você não dá conta de continuar, de se colocar com a força e a postura que Deus espera. Compreende? Não vai. Não vai. Então você vê que as pessoas, elas às vezes têm dificuldade de entender aquilo que é certo, como o pessoal lá, eles tiveram, porque não estavam abertos para entender exatamente o que Deus, quem era o Deus vivo, não o Barnabé e o Paulo. Eles não estavam abertos. Mas quando os judeus chegaram e que falaram asneiras contra Paulo e Barnabé, eles imediatamente entenderam. Então você vê que tudo tem a ver com a disposição. Com você abrir realmente a sua mente. Você está determinado a entender o que Deus quer. Entendeu? Amém? Porque senão, você vai entender facilmente o que não deve. E o que deve não entra. Porque você não está aberto. Aí não entra. Então, eu estava dizendo sobre essa ideia de
limpar a mente, para depois, certamente, ser colocado lá outras coisas. Esperamos que sejam boas. Eu penso que nós temos que ter uma disposição muito grande, principalmente nos tempos atuais, para absorver os pensamentos de Deus, a ideia de Deus para nós, senão você se perde e você não consegue ir além. Estar na igreja é fundamental, mas não é sinônimo de maturidade. Não é. Se você não quiser amadurecer, você caduca. E quando a gente conversa com a pessoa, como já aconteceu, você sabe muito bem quando uma pessoa tem espírito, quando você conversa com ela. Às vezes a linguagem dela, a forma dela falar, não tem a ver com alguém que já entendeu o propósito de Deus para a vida dela, a vontade de Deus para a vida dela, a palavra de Deus. Então, estar na igreja é fundamental, porque nós temos que cultuar e temos que ser alimentados e crescer, etc. Agora, se você não estiver disposto a crescer, e isso requer um esforço muito grande, uma determinação além, muita determinação. Deixa eu voltar aqui. O Jacó, ele era um homem cheio de fraquezas. Ele foi um homem cheio de fraquezas. Mas é um dos homens mais determinados da Bíblia. Ele era um homem extremamente determinado. Ele se propunha a fazer uma coisa e ele fazia. Você não vê uma pessoa que começava as coisas e parava, uma pessoa um homem que cedeu às pressões, à fraqueza. Não encontramos aqui um omico. Não. E quando eu falo um omico, estou falando homem e mulher. Eu sou uma pessoa, uma pessoinha. Não, nós encontramos um homem que tinha o tempo todo um poder de reação e uma capacidade de se regenerar e de reagir e de enfrentar desafios. Um homem que conseguia enxergar além. Um homem que estava determinado a uma coisa, nada o impedia de chegar lá. Isso ninguém tira dele. Ele é incrível. Ele foi incrível, aliás. Nós vemos aqui, esse homem, ele estava saindo para uma nova vida, tinha um encontro com Esaú, que há anos tinha prometido matá-lo. Ele queria e ele precisava da bênção de Deus. Ele passa uma noite inteira lutando com um anjo em forma de homem. Ao ponto que a Bíblia diz aqui, não eu, que o anjo não conseguiu prevalecer a ele. E isso, estamos falando de um homem lutando com um ser espiritual. E a Bíblia diz que ele não conseguiu prevalecer, porque a força do Jacó em obter aquela bênção era algo que
foi imensa, excedeu, foi além. E isso não tem a ver com força física. Ele estava fazendo uso de uma força física, mas isto tem a ver com a força que vinha de dentro dele. Com o que estava dentro dele. O anjo disse, me deixa aí que está amanhecendo o dia. Não deixo. Ao ponto da Bíblia deixar claro que o feriu. Quando o homem viu que não podia dominá-lo. Em outra tradução, e vendo que não prevalecia contra ele. Está escrito aí? Isso não. O anjo não prevaleceu. Não conseguiu dominar um homem de carne e osso como eu e você. Então o feriu na coxa. Para ter vantagem sobre ele. E pediu, me deixa ir. Não deixa. Qual o seu nome? É Jacó. Você não vai mais chamar Jacó. Porque você lutou com Deus. Está escrito isso aí? Você lutou com Deus e com homens e venceu. Você lutou com Deus e você lutou com homens e você venceu. Isso mostra que nós podemos e devemos lutar com Deus na fé. Lutar na vida. Aqui mostra a força espiritual e humana trabalhando juntas. Não estamos falando de uma força só humana, de força do braço. Estamos falando de espírito. Estamos falando de força. Quando a sua carne diz, não dá mais para ir. E você coloca força para ir. Determinação. Porque você tem espírito. Espírito. Você não vai mais chamar Jacó, que quer dizer enganador. Porque por quê? Sabe por que você não pode mais chamar enganador? Porque isso não tem nada a ver com você. Porque você lutou com Deus, você lutou com homens, e você prevaleceu. Está aqui. Você venceu. Quem venceu foi você. A partir de hoje você vai se chamar Israel, que quer dizer campeão com Deus, porque você lutou com Deus. Campeão com Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e você prevaleceu. Você venceu. Aqui nós vemos um homem que tinha uma força interior, uma fé, ele tinha espírito. Estava dentro dele o espírito da vitória, a confiança no Deus vivo. A vontade de vencer e de ser abençoado. E aí nós podemos perceber o que estava dentro dele, com toda a força que ele colocava na vida. Na vida. Mas ontem nós falávamos também de Paulo, um homem que tinha espírito. E que o que estava dentro dele, ele colocava na vida. Foi apedrejado quase até morrer. Levantou sozinho e continuou o seu ministério. E com muito sucesso. Sofre um naufrágio, é picado por cobra e continua a sua vida como se nada aconteceu. Porque dentro dele havia espírito. Ele estava dentro do propósito, ele sabia o que queria. Ele estava cheio de Deus. Cheio de Deus. Sempre cheio de Deus. Cheio de visão de Deus. E isso só acontece primeiro. Uma pessoa ela tem que saber o que ela quer para a vida dela. Tem gente que até hoje nem sabe o que ele quer para a vida dele. Não, eu sei o que eu quero. Mas muda de ideia igual se muda de roupa. Tem gente que até hoje não sabe quem ele é em Deus. Jacó sabia quem ele era em Deus. Paulo sabia quem ele era em Deus. Se você até hoje não sabe quem você é em Deus, o que é saber? Como é saber quem eu sou em Deus? É só você saber que fé você tem, que espírito é em você, que se você agrada, como é que é a sua conduta com Deus? Você vai saber.
Eu sei muito bem o que eu faço, como é que é a minha conduta. Então eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Se você até hoje não sabe, é muito fácil. Às vezes você encontrar a pessoa, ela cobra de Deus uma postura, mas ela mesma não tem uma postura diante de Deus. Ela não tem. Quando uma pessoa quer vencer, ela se coloca como Deus espera. Ela não fica esperando o tempo passar, porque ela sabe que ela vai perder tempo. Nós estamos com um caso no interior de um casal da cidade de Lins. Esse senhor tem 81 anos e essa senhora 80. Quando nós falamos de uma pessoa de 81 anos, de uma pessoa de 80 anos, nós estamos normalmente falando de gente que já não sonha mais, de gente que já se entregou, vai sentar numa cadeira de corda ou numa cadeira de balanço e esperar o resto da vida, o restinho de vida que ainda falta. Esse casal tem movido o nosso espírito, por quê? No jejum, eles pegam um ônibus de Lins, descem num terminal. Quantos quarteirões tem até lá? Você lembra, Predoso? Lembra antes? Hã? Uns 4, 5 quilômetros. Eles descem no terminal, andam de 4 a 5 quilômetros para chegar no templo. A pé. Para quê? Para fazer o jejum, porque não tem igreja na cidade deles. Ontem foi ceia. Eles são ricos? Não. Aposentados. Vida de sacrifício, de dificuldade. Pegaram um táxi de Lins. Porque não conseguiram, acho que um ônibus, o que foi, para poder chegar a tempo para a ceia. Pegaram um táxi, pagaram um táxi e foram para a ceia. Ele tem 81, ela tem 80. Por que isso? Porque eles, ao assistirem o meu programa, eles voltaram a sonhar. Eles querem uma vida melhor antes de morrer. Eles acreditaram na mensagem que é para eles também. Que é para eles também. E assim, quando uma pessoa quer vencer, quando ela quer vencer, ninguém a impede. Quando uma pessoa decide que ela vai viver o poder de Deus na vida dela, que ela vai ser abençoada e que ela vai viver a glória de Deus, nada nesta vida, nem ninguém pode impedi-la. Nada. 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 Eu tive um caso há uns anos, ele veio a falecer, mas antes de falecer, ele já chegou num estado grave, com um câncer terminal no fêmur. E o Senhor foi com aquele homem. Aquele homem chegou já se definhando, mas era a coisa mais linda de se ver. Naquele estado, entrava e sentava na primeira cadeira, sem cabelo já, todo amarelo, e ali aquele homem teve um encontro com Deus. Eu fui uma das últimas a vê-lo, quando ele não pôde mais, que estava no hospital. Nós oramos com toda a força. Mas decidiu Deus levá-lo. E ele está melhor do que nós. Mas enquanto ele teve força, foi para cultuar o Senhor. Foi para adorar a Deus.
cultuar a Deus. Então, quando uma pessoa quer vencer, quando ela quer vencer, eu não sei onde fica. Dona Lúcia, faz um tchauzinho para nós, do Haroldo. Isso. Qual o bairro que a senhora mora? Qual o bairro que ela mora, Haroldo? Grajaú. Eu não conheço São Paulo, mas diz que bota longe nisso, não é? Essa mulher tem lutado para que o Senhor a cure. E sabe o que eu disse ontem para o Anderson ainda? Eu disse, sabe, Dona Lúcia, penso que Deus tem usado a senhora para motivar a nossa fé. Porque essa mulher, ela ainda é cega, porque eu também estou com a fé dela da cura. Ela vem do Grajaú de ônibus, traz 3 crianças. E essa mulher é uma das primeiras a chegar nos jejuns, nos trabalhos, e muitas madrugadas eu olhei daquele vidro e vi essa mulher a madrugada inteira em todos os jejuns, porque ela decidiu que ela vai vencer. Então eu disse ainda para o bispo Lanchas, essa mulher tem sido um instrumento por Deus para motivar a nossa fé. Porque quando uma pessoa quer vencer, não importa onde ela está, de onde ela vem, quem ela é, o que ela tem ou o que ela não tem, ela decidiu, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E se isso entra dentro do coração de uma pessoa, não existe mais fraqueza, moleza, entrega, ladainhas, conversa fiada. Ela decidiu, eu vou vencer. Jacó deixou claro, eu vou vencer. E eu pergunto a você, quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Jacó. Ele foi abençoado e saiu com sua vitória. Porque ele lutou com Deus pelo que ele queria. Ele lutou com os homens pelo que ele queria. E ele prevaleceu.